Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Desbloqueando o Salesforce. Falei certinho. Tava antes com o destravando na língua. Mas vamos lá. Começando mais um podcast, então, Desbloqueando o Salesforce. Trazendo hoje um problema bem recorrente, que aparentemente é bem recorrente, e às vezes a gente não sabe o tamanho da bola de neve. Ou a gente sabe, mas não quer resolver, né, Ariel? Que é os dados em duplicidade dentro do teu CRM. O que seriam dados em duplicidade dentro do CRM, Ariel? Boa. Primeiro, deixa eu me apresentar, eu sou o Rafael Dalla, tô aqui ajudando o Ariel Salesforce no Instagram. Te apresenta aí, Ariel. Fala, galera. Eu sou o Ariel Dornelles, um dos sócios fundadores da SR Consulting, uma consultoria parceira e oficial da Salesforce. E como o meu amigo Dalla falou, nós desbloqueamos aí, ajudamos as grandes empresas a desbloquear o potencial do Salesforce nas suas empresas, né? Gerando maiores resultados, mais lucro e melhor a satisfação do seu cliente também. Então, Ariel, dados em duplicidade dentro do CRM. O que é esse problema e quais são as principais consequências negativas desse problema dentro de uma empresa? Boa, vamos lá. Fazendo uma analogia aqui, eu pensei aqui agora nisso, tá? Eu acho que, normalmente a empresa, quando ela tá começando, ela tá menor, ela não vivencia muito esse tipo de problema. Mas ela é meio que uma analogia ali do sapo fervendo na panela, assim, sabe? O que acontece? Conforme a empresa ela vai tendo, contratando ferramentas, né, otimizando seus processos e tudo mais, gerando mais resultado, mais vendas, elas acabam tendo um fluxo maior de informações, né? E isso acaba tendo também, hoje, pela diversidade de ferramentas que a gente tem, acaba sendo um ônus ali, uma desvantagem da gente ter um leque tão grande de possibilidades, né, de canais de aquisição de clientes. Se a gente for olhar mais para a questão de marketing e vendas, a gente tem muita ferramenta. Daqui a pouco eu tenho um formulário no Google Ads, eu tenho um formulário no Meta Ads, eu tenho minha landing page, eu tenho meu site, eu tenho N formas de captação de leads, né? Esse é um cenário, um exemplo disso. E aí, conforme a empresa vai crescendo e eu tendo vários leques, vários canais, tenho meus sistemas core, etc., a gente vai começando a empresa a ter uma robustez maior, ela tem muitos sistemas para se comunicar. E aí é que começa a surgir essa dor latente. Que normalmente tu não consegue prever o que está acontecendo, e sim tu vê quando isso começa a limitar o teu negócio, sabe? Então, a gente vê muito aí em clientes nossos que eles começaram a crescer, a trazer ferramental para dentro de casa, portais, sites, canais de aquisição de clientes e tudo mais, tudo para facilitar a vida do cliente, porém, não estavam dando a devida atenção ou não tinham essa ciência, essa consciência de que eu teria esse desafio dos dados, né? E aí isso acaba limitando aí muito a tomada de decisão estratégica, o meu melhor atendimento ao cliente, começa a gerar até problemas de reputação, insatisfação do cliente, por a gente não ter os dados fidedignos, né, do cliente ali, a gente começar até se perder no meio de tanta informação que a gente armazenou. Acho que... Qual era a outra pergunta? A pergunta é, quais são as consequências negativas de ter dados em duplicidade dentro do CRM da empresa? Tem várias, tá? Assim, trazendo para cenários reais aí dos nossos clientes, por exemplo, assim, isso impactou muito na ponta de atendimento ao cliente, tá? Então, por exemplo, tinha um cliente... Vou te interromper. Diga. Qual foi a empresa que tu chegou e tava mais um caos, assim, nesse sentido? O case que eu ia trazer era, assim, mais recente que a gente teve desse problema de dados foi na Portobello, né? Uhum. Um cliente nosso aí que eles têm uma capilaridade aí no Brasil todo, né? Eles têm lojas, pontos de atendimento, lojas da Portobello, sendo lojas próprias e franqueados, né? No Brasil todo, acho que mais de 200, 150 lojas aí. E eles tinham todas essas lojas imputavam dados para dentro do CRM. Então, e aí não havia esse controle do dado único, né, do cliente na visão 360 do cliente. Eles não tinham essa visão 360 do cliente, porque eu tinha N sistemas imputando essas pessoas, e isso começou a virar um certo caos. Então,
tinha casos de uma única pessoa ter mais de 50 cadastros dentro do sistema deles. E aí, quando ela vai numa loja para fazer um atendimento, daqui a pouco ela vai falar de algum pedido anterior, fazer alguma coisa, qual dos 50 cadastros eu vou olhar, né? Então eu acabo tendo uma visão míope, né, desse cliente. Eu de fato não tenho a visão 360. Daqui a pouco ele tem alguma situação, eu preciso dar algum suporte sobre algum pedido que foi feito em uma outra loja. Eu tô numa unidade de Santa Catarina e ele tá em uma unidade do Paraná, etc. Eu não vou conseguir ter essa visualização. Então isso acabava gerando muito problema na ponta, no atendimento ao cliente, além de comunicação. Imagina eu mandar uma comunicação 50 vezes, a mesma comunicação para um cliente, né? Então isso gera problema na reputação da empresa, insatisfação do cliente. A empresa tinha muita dificuldade de ter uma tomada de decisão estratégica. Como é que eu vou fazer a gestão da minha carteira, sendo que eu sei que eu posso ter um cliente multiplicado em 50 vezes na minha base? O quão confiável é esse meu dado? O quão eu consigo tomar uma decisão no tamanho que eu preciso tomar, que é de uma empresa que está listada em bolsa, né? Que é no caso da Portobello, uma empresa listada em bolsa, com dados que eu talvez não tenha confiança, né? Como é que eu vou, né, ter essa precisão dos dados. Precisão dos dados, exato. Total. Então, assim, isso começa, né, conforme vai crescendo a empresa também, a dor vai aumentando, né? Sim. E por que, Ariel, no caso da Portobello, existia tanta duplicidade de dados? Tipo, nas lojas, cada loja usava um sistema diferente. O que fazia ter essa duplicidade de dados? Foi bom ter feito essa pergunta, porque o sistema era o mesmo. Eles usavam Salesforce em todas as lojas. Era o Salesforce para todas as unidades. Só que aí o que a gente fala, daí é o jabá da SR, né? O que a gente bate muito é em ter consultores aptos e com know-how, com expertise de conseguir apoiar o nosso cliente, né? No caso, assim, tu pode ter o Salesforce, a gente fala, né, o Salesforce é a Ferrari ou a CRM número 1 do mundo, mas se tu não souber do potencial dele, de como usar ele, tu vai estar deixando o dinheiro na mesa, né? Então, a forma como foi configurado o Salesforce deles não possibilitava ou permitia que esse cenário ocorresse, de duplicidade de dados. Então, eles não tinham hoje, naquele momento, eles não tinham a garantia de que o dado era único. Então, no momento em que fossem feitas as integrações dos outros sistemas, eles tinham ERP, landing page, canais de marketing, etc., que faziam o input desses dados pro Salesforce. Não tinha essa blindagem ali de identificar qual é a pessoa, né? Se essa pessoa já existe na minha base ou não. Ela foi feita numa visão, por mais que eu seja o mesmo sistema para todas as lojas, cada loja era como se tivesse o seu banco de dados. Entendi. Então, aí toda vez, por exemplo, tu, né, Rafael, tu fosse na loja Portobello aqui na Nilo Peçanha, aqui em Porto Alegre, tu vai lá e te cadastra, tu teria um cadastro naquela loja. Por mais que fosse o mesmo sistema, a mesma base, aquela loja, outras lojas não conseguiriam ver o teu registro, o teu cadastro. Então, aí tu tá viajando, tu vai fazer uma obra, sei lá, no Paraná, tu vai numa loja da Portobello lá, é um novo cliente, o Rafael Dalla. Ele não é o mesmo de lá. Então, e isso começou a virar uma bola de neve. Né? Total. E aí acaba que tu não consegue nem identificar daqui a pouco o perfil do cliente, né? De uma forma, o próprio marketing e vendas não consegue nem ter um norte de como trabalhar esse cliente. Exatamente. Total. E nesse caso, Ariel, como é que vocês vocês atuaram para conseguir resolver esse problema? Porque tu chega lá e tu te depara com, vamos botar assim, uma rede de 100 lojas, e são 100 sistemas diferentes. Como é que tu vai passar a unificar tudo isso e fazer essa limpa, né? Uhum. Porque 50 cadastros precisa dar baixo em 49. Uhum. Como é que funciona isso? Como é que vocês atuaram nesse formato e quanto tempo levou para conseguir atuar? Cara, isso daí, assim, não... É muito volátil essa questão de tempo, depende muito da complexidade, do nível da dor ali, do problema dos dados, tá? E da complexidade de comunicação entre sistemas. Então, quanto mais sistemas inputando dados ali dentro, maior vai ser o esforço, tá? Mas voltando aí na tua primeira pergunta, depois eu volto a falar sobre a questão da complexidade e tudo mais, mas voltando à tua pergunta
como foi feito, né? Então, o primeiro ponto é a gente fazer um diagnóstico aí, né? Do que tanto de pontos de entrada, né? Na verdade, o primeiro passo foi assim, ó. Beleza, a gente tem esse problema, a base não tá confiável nesse momento. Como que a gente faz para estancar isso? O primeiro ponto foi estancar. Então, digamos, estava um sangramento, né? A gente faz ali o torniquete, ele estanca o sangramento. E esse estancar o sangramento foi definir chaves para identificar um cliente único. Então, daqui a pouco, é o CPF, é o RG, ou não. A gente não coleta essas... Dependendo do teu modelo de negócio, de vendas, tu nem pega essa informação só lá na assinatura de contrato, ou daqui a pouco, né, tu vende para um B2C ali, nem precisa, talvez, dessa informação. Então, varia muito do negócio. Mas, então, é um CPF, é um RG, ou é uma combinação nome, e-mail e data de nascimento, alguma coisa assim. Mas definir chaves para identificar aquele cliente único. Né? Esse aqui é o Rafael Dalla. Beleza, toda vez que vier esse conjunto de informações aqui, eu já vou identificar que é o Rafael Dalla, eu já tenho ele na minha base e tá tranquilo, não vou duplicar ele. Então a gente fez esse trabalho, essa primeira entrega, isso foi rápido, em 1-2 semanas a gente definiu essas questões, subimos já estancando. Beleza, não temos mais duplicidade. Daqui pra frente, pelo menos. Daqui pra frente, exatamente. E agora é o trabalho de vamos identificar, agora vamos fazer um diagnóstico na base, rodar, escanear com base nessa chave que a gente definiu, como que a gente... qual é o cenário de duplicidade que a gente tem, né? E isso era uma base de mais de 1 milhão de registros, né? Então, eles tinham mais de 1 milhão de registros nessa base, e aí, em conjunto ali com diversas pessoas da Porto Belo e da SR, ali em conjunto, a gente começou esse trabalho de diagnóstico, de identificar, fazer um algoritmo para escanear a nossa base ali, varrer a nossa base de dados, identificar com base nessas chaves quais eram os registros únicos e quais eram os duplicados, e a gente taguear eles, marcar esses registros para depois a gente fazer a unificação deles, tá? E aí, nesse trabalho também, a gente tinha muito uma dor, assim, era um desafio, esse projeto era um desafio muito grande, porque a gente tá falando do coração da empresa, é a base de clientes, né? Sim. Então, eu não preciso... Dados, hoje, a gente já... É uma frase batida já, que é o petróleo, né, da nossa era aí. Então... eu não posso me dar o luxo de perder informações, né? Então a gente tinha esse trabalho de identificar as duplicidades e gerar um registro único completo eu ia te desse perguntar, cliente. Tu, por exemplo, tinha um cliente que tinha 5 cadastros, tu não deletava 4, tu unificava os 5, é isso? Uhum. Show. É isso aí. A gente gerava o melhor registro do Rafael Dalla. O Rafael Dalla estava 7 vezes na minha base, beleza. Em um registro ele tinha um e-mail, no outro ele tinha um telefone, no outro ele tinha um endereço, no outro ele tinha... e por aí vai. Sim. N informações. A gente rodava, pegava esses 7 registros do Rafael Dalla e gerava o melhor registro, mais completo, com a maior informação possível. Maior riqueza de informação possível, e aí gerava um único Rafael Dalla, que era o termo que a gente chamava de Golden Record, que é o registro dourado ali, né, o suprassumo do Rafael Dalla. É isso aí. E qual foi o tamanho do time para tu conseguir fazer essa integração? Boa, nesse caso ali, que nem eu falei, foi um trabalho a 4 mãos, né, nosso, da SR junto com a Porto Belo, e para fazer essa parte esse escaneamento e essa deduplicação envolveu bastante gente, tá? Porque envolvia integrações de vários sistemas, envolvia área de dados, né? Porque a Porto Belo está assim, se estruturando digitalmente, passando pelo processo que a gente chama de transformação digital. Então, eles estão bem avançados nesse processo. Eles tinham uma área só de dados, então foi a área de CRM, marketing e dados junto, esses times trabalhando a 6 mãos aí, né, digamos que são 3 times. Sim. E tu precisou alocar alguém dentro lá, algum time dentro ou não? Sim, a gente tinha o nosso time... A gente já tinha uma fábrica, né, com o time da Porto Belo, que a gente alocava, tinha um arquiteto Salesforce, e mais uns 3 a 4 desenvolvedores Salesforce. E esse foi o time que basicamente atuou nesse projeto, né? Quando a gente fala da área de CRM, e aí mais a parte do time de dados, tinha mais umas 2 ou 3 pessoas ali
atuando assim em conjunto, mas ao todo, para a gente entregar esse projeto, eu acho que foram envolvidas ali diretamente umas 10, 12 pessoas. Entendi. E quando a Portobello procurou vocês, qual era o desejo deles, assim? Pô, Ariel, a gente gostaria que isso aqui acontecesse, que a gente tivesse esse resultado. Qual era esse resultado que eles pediam pra vocês? Tá. É que o resultado é. Assim, esse foi um case bem legal, tá? Porque teve vários desafios aí envolvidos juntos, tá? Esse era um projeto estratégico que vinha do CEO da empresa, que ele tinha ciência de que isso estava impactando as decisões estratégicas da empresa. Entendi. Não ter a visão da carteira, minha visão 360 do cliente, eu não ter essa visão fidedigna dos meus dados aqui na minha base, ele estava impedindo estrategicamente a empresa de evoluir. Então, isso veio assim com uma responsabilidade e uma urgência muito grande. E em contrapartida com isso, veio também um receio muito grande, um medo de não fazer cagada, né, de verdade, porque... que nem a gente falou anteriormente, são 1 milhão de registros de clientes do Brasil todo, e a gente não poderia impactar nisso. E se tivesse alguma perda de dados, isso ia impactar diretamente no resultado da empresa. E a gente estava fazendo esse projeto, a gente estava planejando de entregar ele no mês de janeiro ali, onde eles estavam com metas muito arrojadas de vendas, então foi toda uma cadeia de coisas ali que tornaram esse projeto muito empolgante, desafiador e ao mesmo tempo bem... a gente ser bem cauteloso, né? E muito criterioso com os testes, com a análise, muito rigoroso, né? Com todo esse processo para a gente subir isso com muita qualidade e a confiança, né, necessária para que isso tudo ia dar certo. Total. E tu tem algum resultado que vocês... Pode falar. Eu dei uma divagada no final, eu até esqueci qual era a pergunta, eu respondi? Respondeu, era do... O que que eles chegaram te pedindo, né? Sim. Em resumo, né, da pergunta, é total, assim, pra visão estratégica da empresa de crescimento. Sim. Tá? E durante esse período desse processo, enquanto foi implantando essa unificação de dados, né? Na verdade não é nem implantando, mas é sim fazendo essa limpa no sistema deles, vocês conseguiram, eu não sei, hoje vocês conseguem ver que resultados tiveram para a empresa em si, tipo resultado empresarial mesmo, falando, que resultado hoje que a Portobello consegue ter depois dessa limpeza? Boa. Os números ali, o pessoal nem pode abrir, né? Claro, esses números ali pra gente. Então, mas assim, a fins de objetivos de projeto, só se a gente for analisar só a área de projetos, tinha muitos projetos ali que estavam voltados, por exemplo, tem um programa de relacionamento com os especificadores, tal. O cliente A da Portobello são os especificadores, eles chamam arquitetos, designers de interiores, engenheiros, etc. São essas pessoas que estão coordenando, fazendo a gestão ou arquitetando alguma obra, e em parceria eles vão e usam a parceria com a Portobello para comprar os materiais, né? Então, esse era um projeto gigante ali para envolver a parte dos arquitetos e dos especificadores, que estava travado por conta dessa visão única, né? Do projeto da visão única, da gente destravar isso. Porque imagina como é que seria a complexidade de eu remunerar, dar o comissionamento para esses caras, sendo que eu tenho 60 registros do Rafael Dalla na minha base. Total. Então, esse era um caso, mas assim, teve outro, depois teve uma implantação de um canal de vendas B2B, todos os outros projetos tinham tranquilamente assim, uns 3, 4 projetos grandes que estavam só aguardando destravar esse projeto de unificação dos dados, que já foi um grande ganho para eles. Fora também que teve o legal assim desse case, que no final, quando a gente entregou, né, a gente tava com essa preocupação de não parar a produção, de não ter esse impacto na receita da empresa, tanto que a gente entregou esse projeto em janeiro e eles estavam, acho que há uns 2 meses ali sem bater as metas, e no mês de janeiro eles bateram a meta, né, de vendas da empresa. Então, não só entregamos o projeto com sucesso, sem ter crise ali em ambiente de produção, como eles conseguiram, o time de vendas ali, isso proporcionou o time deles a gerar mais receita e bater a meta do mês. Mais organização para eles conseguirem. Mais organização. Show de bola. E o projeto todo, Ariel, levou quanto tempo mais ou menos? Pela complexidade que eu falei, ele teve os seus
vai e volta, vai e volta. Uhum. Assim, a gente aprendeu ao longo do caminho, tanto nós, ECR, quanto a Porto Belo, em como a gente vai... em fazer a estratégia disso antes. Então teve um momento em que esse projeto ele começou e ele foi pausado, teve mudanças de diretoria, várias mudanças internas da empresa, esse projeto foi congelado, vamos segurar um pouco, ele é muito complexo, etc. Então ele foi e voltou várias vezes até que a gente alinhou a estratégia internamente, o cliente também colocou como prioridade, a gente alocou, botou os patrocinadores do projeto envolvidos, e aí desde esse momento até a entrega foi, eu acho que uns 3, 4 meses, assim, de desenvolvimento. Mas aí se eu fosse colocar lá desde o início do projeto que foi contratado, ele levou mais de um ano, sabe? Mas esse que era o ponto. Ele começou sem ter sido definido coisas antes, assim, prioridades antes. Então ele parou, aí teve mudanças internas, outras pessoas, eu quero me ambientar sobre esse projeto, vamos avaliar se ele vai entrar na pauta, no roadmap, no backlog ou não. Aí ele foi ficando em stand-by até que foi definido, beleza, agora vamos começar. E aí nessa janela de tempo foi uns 3, 4 meses aí de desenvolvimento, validações, testes, né, muitos testes, e foi muito importante envolver nessa parte dos testes todas as áreas envolvidas mesmo, ali, áreas impactadas, né, que utilizam o CRM ali, foi crucial pra gente também conseguir ter êxito no projeto. E um benefício que às vezes porque a gente tá sempre pensando só no resultado final, mas tu vocês chegaram a perceber algum benefício pro time mesmo, para as pessoas da empresa que estavam ali envolvidas nesse caos ali de informação, o time... Tu diz pro cliente. Pro cliente Porto Belo, o cliente interno dele, né? Os funcionários, os colaboradores que estão ali usufruindo desses dados. Tipo, quais são os benefícios que vocês perceberam que essa galera teve? Primeiro, que nem eu tinha comentado, né? Conselho e C-level da empresa estava todo comprado nesse projeto. Era algo muito importante e que assim, trouxeram essa visibilidade para a empresa toda do projeto Unificação. Tanto que quando a gente teve a entrega do projeto, eles fizeram camisetas e tudo mais para a equipe, assim, sabe? Então toda a empresa estava ciente desse projeto. Então isso para até questões profissionais, né, da galera que se envolveu junto, foi assim um grande case. Eles brincavam assim, ou a gente vai ganhar prêmio ou a gente vai pro LinkedIn, né? Então, tanto que daí quando o projeto foi um sucesso, teve comemoração, até a própria time da Porto Belo fez uma confraternização, uma comemoração, a gente bateu, um resultado foi bater a meta, então isso estava todo vinculado à entrega do projeto, a visibilidade para a empresa toda depois do projeto entregue, e junto, até isso virou case, eles apresentaram esse case também no TDC Florianópolis, né, o case de unificação de dados da Porto Belo, então foi um reconhecimento, foi bem bacana, assim, sabe, ver todo o trajeto ali, né, de desafio, complexidade, como que a gente vai resolver essa bronca aqui, botar a mão na massa, entregar e colher os louros, né, no final, assim. Total. E para quem tá passando hoje por isso, Ariel, que assim como a Porto Belo, e eu acredito que tenha muita empresa que passa por esse problema. Qual seria o primeiro passo e daqui a pouco, se eles quisessem falar contigo para entender os passos, fazer um diagnóstico da empresa deles, como é que faria? O primeiro passo o primeiro passo é chamar a SR. Chama a SR aí, srconsulting.io. Assim, né, mas brincadeiras à parte, né? A gente vê muito... Eu vou retomar o ponto lá do início, né? Que eu trouxe no início do episódio, que é essa questão do crescimento, né? Então, eu vejo isso... Eu tenho visto isso com uma certa frequência, agora que a gente tem convivido, assim, com outros empresários e tudo mais, que eles estão... E a gente vê essa fase de crescimento, né? Primeiro, cara, vou vender, vou fazer planilha e tal, etc. Beleza, daqui a pouco eu tô olhando, uma ferramenta de automação de marketing, eu tô vendo um CRMzinho pequeno ou gratuito, etc. E aí vai começando. Daqui a pouco eu tenho minha ferramenta de engajamento de vendas ali pro meu SDR, eu tenho minha ferramenta o meu mini ERP aqui para eu gerar minhas notas, eu fazer meu controle financeiro, e aí começa a vir a ramificação. Eu acho que é bem importante
ficar atento nisso, com o rol ali, a gama de ferramentas que tu vai começar a incorporar para dentro do teu ecossistema ali tecnológico da tua empresa, porque em algum momento, daqui a pouco tu vai olhar a ferramenta, esse aqui é baratinho, esse aqui é baratinho, esse é baratinho, e no final das contas tu tem um baita Frankenstein que tu vai ter que ter um time de tech, programadores de infraestrutura, botar na AWS, Azure, o que for, Google Cloud, só para manter as integrações entre esses sistemas. Porque senão, ou então tu vai ter essa dor, assim, ó, que eu vejo muito comum também, ele diz assim, cara, eu não aguento mais exportar planilha de um lugar e importar pro outro, e fica errado, e eu não tenho praticidade, torna muito moroso o processo. Então, conforme se tu tá nessa fase, é bom começar a pensar em uma ferramenta mais robusta, né? Robusta e única. Exatamente. Cara, tem a possibilidade de tu colocar um CRM Salesforce, tem internamente, não envolver consultoria? Pode ser. Pode colocar, a gente não vê problema nisso. Porém, a vantagem da consultoria é ter o quem. Porque, né, o quem vai te trazer o que, o como, o quando, né? Então, a gente já passou por alguns desses projetos, a gente já tem uma casca, né? Então, a gente consegue até, às vezes, já ter passado por alguém do teu mesmo segmento, né? Alguma empresa concorrente tua, ou que faz algo parecido, ou que compartilha de dores parecidas, e aí a gente vai trazendo lições aprendidas, e isso ganha tempo e ganha resultado no final das contas, né? Eu vejo hoje que a consultoria, ela é exatamente isso, né? É redução de risco e ganho de velocidade, né? Eu entendo que às vezes a gente, eu quero fazer sozinho, mas fazer sozinho muitas vezes acaba atrasando e gastando mais, né? Exatamente. Então é uma... E gerando um desgaste das pessoas também envolvidas ali, parece que aquele sentimento de, não vou conseguir nunca, não vou... Sabe, tá sempre dando errado aquilo ali, não consigo, não achei a solução. Desnecessário, né? Desnecessário, era mais fácil fazer de uma forma mais inteligente, vamos falar assim. Isso aí. Tem mais algum detalhe, Ariel, que tu acha que é importante falar sobre esse assunto da duplicidade de dados? Eu acho que é importante a gente falar sobre isso daqui. Só até trazendo, a gente tá agora entrando em outro case, tem outro cliente nosso aí, que é um setor totalmente diferente, né? A gente tava falando de Porto Belo, que é varejo, porcelanato, cerâmica, né? Pisos e tal. E aí a gente tem um outro case que a gente tá começando o projeto, vai começar agora em breve, que é do agro. Que é a Stara, né? Acho que tu esteve lá no stand, o pequeno stand, né? Na ginásio na Expo Inter. Eles têm um cenário parecido de dor de duplicidade, então é um caso bem parecido, assim, que esse know-how, e aí por isso que eu falo da importância da consultoria, porque daqui a pouco eles vão, se eles fizessem isso dentro de casa, eles talvez batessem nos mesmos problemas, nos mesmos erros que talvez a gente teve, aprendizados que a gente teve no da Porto Belo, que agora, eles vindo na gente, a gente já vai atalhar esse caminho, eu já vou te dizer, isso daqui deu certo, isso aqui não, isso aqui dá pra melhorar, isso aqui a gente fez desse jeito lá, deu certo, né? Então, cara, é isso, é conseguir ter o feedback ali, o aprendizado de experiências passadas, do que deu certo, do que deu errado, pra gente conseguir ser mais assertivo, mais objetivo ali na entrega do projeto. E eles estão com essas questões ali de cadastros, eles têm as concessionárias ao invés das lojas, né? Tem as concessionárias e ali eles cadastram contas e tudo mais, então também tem o mesmo cenário de duplicidade de dados, onde vão ser feitas nosso mesmo diagnóstico da base, a gente vai estancar, né? Vamos fazer essa questão de higienizar a base, de deduplicar os registros, tornar o registro único, o melhor registro, o Golden Record, para que daí eles também consigam ser mais efetivos ali no atendimento ao cliente, tomar as decisões estratégicas melhores para a empresa conseguir atingir novos patamares, né? Total. E para quem tá na empresa hoje passando por isso, Ariel, e gostaria de fazer essa limpeza dessa base de dados e usar a inteligência de vocês para esse processo, como é que faz para entrar em contato contigo? Como é que ele contrata vocês, né, para pegar esse diagnóstico também de vocês? Nesse momento, a gente tem o nosso site lá, srconsulting.io, tem um formulário ali, o pessoal pode se cadastrar e
e o nosso time vai entrar em contato. A gente já está com nossa operação, nosso CRM todo integrado dentro do Salesforce, o nosso SDR vai entrar em contato com vocês. Sem duplicidade. Sem duplicidade. Então, para marcar uma agenda, a gente faz um assessment, a gente gosta de falar, né? Um assessment, um diagnóstico. A gente bate um papo, entende o cenário do cliente, quais são as dores, quais são os desafios, qual é o contexto que ele está dado ali, tecnologias, etc. Se é dor de tecnologia, de negócio, o que é. Para a gente fazer o melhor uso, né, do CRM ali, e a gente conseguir resolver esse problema aí que é tão latente aí no pessoal que está em crescimento e quer continuar evoluindo aí. Nesse momento eu acho que é pelo nosso site, nossas redes sociais, srconsulting.io também, no Instagram e no LinkedIn. E também pode mandar mensagem direto ali na DM ou no Ariel Salesforce. Show de bola. Perfeito. E se tu usa o Salesforce aí na tua empresa e tá passando por algum problema com o Salesforce, quer nos mandar um comentário, uma mensagem, pode nos enviar para o Ariel no Instagram ou comentar aqui no YouTube, manda para nós para a gente poder debater e conversar sobre essa solução e de repente trazer alguma ideia para ti do que tu pode fazer para resolver esse problema de uma forma mais rápida e inteligente na tua empresa. Então, já clica aqui embaixo no like, já nos segue, se inscreve aqui no canal do YouTube, segue lá no Instagram e se quer desbloquear o potencial do Salesforce, já dá uma chamada lá no Ariel que ele vai conseguir resolver rapidão isso daí. Dá um tchauzinho, Ariel. Boa. Não, é isso aí, galera. Siga aí nas nossas redes, o Ariel Salesforce, a gente vai gerar conteúdo. As redes da SR Consulting também, a gente gera muito conteúdo aí para quem quer entender um pouco dos desafios Salesforce, hacks, não digo hacks, mas boas práticas, bons usos, atalhos aí pra gente utilizar 100% da nossa Ferrari aí, quem contratou a Ferrari para realmente andar em alta velocidade aí, e gerar bastante resultado. É isso aí. Fechou então. Valeu, um abração e até o próximo episódio.